Primeiramente, uma boa noite a todos os presentes, né? Que a gente já viu, tem aí colegas de todos os lugares do Rio Grande do Sul e do Brasil. Eu sou a Letícia Halpe, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e hoje eu estou aqui representando a todos os meus diretores, né? A Zelma, que está aqui nos acompanhando, que vai ser a nossa mediadora, a Luciana Leg, nossa diretora tesoureira, e também o Tarso Bortolini, o nosso vice-presidente. Em maio desse ano, então, a Anvisa ela aprovou uma nova normativa que estabelece os requisitos técnicos sanitários para o funcionamento dos serviços que executam as atividades relacionadas aos exames de análises clínicas. A resolução, então, 786 de 2023, ela vai entrar em vigor somente a partir de 1º de agosto, e ela vai revogar, então, a RDC 302 de 2005. Mas as mudanças, elas já estão entre os assuntos mais comentados na área farmacêutica. Entre as principais novidades está, então, a permissão para que as farmácias e consultórios isolados apliquem testes rápidos ou de triagem, desde que cumpram, né, os requisitos mínimos e estejam devidamente licenciados. Essa medida, então, ela visa proporcionar maior conveniência e agilidade na realização dos exames, contribuindo, então, com a melhoria da saúde pública do Brasil. Sendo assim, então, né, nós levantamos a discussão aí sobre o tema, através da capacitação intitulada RDC 786 de 2023, Expansão de Exames de Análises Clínicas em Farmácias. E para discorrer sobre o assunto aí, a gente convidou dois grandes amigos aí, o secretário-geral do CRF de São Paulo, meu amigo Adriano Falvo, e o conselheiro e coordenador do Grupo Técnico de Análises Clínicas do CRF São Paulo, o Marcos Machado. Eu agradeço, então, a presença de todos nessa noite, em especial a vocês dois, meus queridos amigos, por aceitarem aí o nosso convite e compartilharem aí os seus conhecimentos conosco. Antes, então, da gente dar início ao evento, eu gostaria, então, de comunicar alguns recadinhos importantes. A gente pede, então, que todos fiquem com seus microfones desligados, para evitar ruídos, principalmente eu e a Zelma aqui, que estamos na mesma sala, e aí dá o ruído mesmo durante a apresentação. Informamos que a palestra ela está sendo gravada e que vai ser disponibilizada depois no acesso restrito. Vocês podem anotar, então, as dúvidas durante a apresentação, que eu sei que essa resolução realmente ela está tendo muitas dúvidas, que ao final, né, nós vamos abrir o espaço para os questionamentos, como foi falado anteriormente, para organizar as falas, então, a quem tiver dúvidas, pode enviar ali no íconezinho que tem bem no cantinho inferior direito da tela ali, o ícone Atividades, na opção Perguntas e Respostas, que aí a gente vai seguir a ordem ali do envio. Eu desejo, então, a todos um excelente evento, e a palavra está contigo aí, minha diretora secretária, para fazer a mediação desse grande evento aí. Uma boa noite a todos. Obrigada, Letícia. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Obrigada. Adriano, você me ouve? Nossos palestrantes. Estamos com uma pequena variação da Zelma. Na internet. Eu acho que a Letícia também caiu junto, ela está no mesmo local. Só um minutinho, pessoal. Ok. Adriano.
Estão me ouvindo? Não, é sobre análise clínica na farmácia. Zelma, a gente não te ouve. Antes do início estava tudo perfeito, agora caiu. Está me ouvindo? Agora sim, Zelma. No início estava tudo perfeito. Agora sim, Zelma. Eu entrei no celular, tá? Agora estamos te ouvindo bem. Tá, ok. Entrei no celular com os meus dados aqui, porque a internet do hotel aqui tá ruim, tá, pessoal? Perdão aqui pela queda. Tá ok? Fecha o seu microfone do seu computador, porque ele está tendo oscilação. Você está com duas telas abertas. Ok? Perfeito. Pode começar desde o início, Zelma, porque não deu para aproveitar nada, tá? Legal, Orlando. Obrigada. Não deu pra aproveitar. Bom, então vamos lá. Tecnicamente falando, claro. Agora sim. Então, boa noite a todos novamente. Obrigada pela participação do Marcos e do Adriano, dois estudiosos no assunto que a gente fez questão de ter a participação deles aqui conosco. E a gente precisa lembrar, então, que a RDC 786, ela nasceu de uma construção que levou em consideração a necessidade de introduzir conceitos e procedimentos decorrentes de novas descobertas tecnológicas e avanços tecnológicos. Isso porque esses fatores são determinantes para a modernização das ações laboratoriais. A nova norma preserva os cuidados sanitários imprescindíveis à qualidade e à segurança dos exames de análises clínicas, de forma alinhada ainda a princípios constitucionais que amparam a atividade econômica e a inovação no país. Então, desde 2019, a Anvisa realizou várias audiências e consultas públicas para permitir a revisão da RDC 302, que até então vigorava, né? E o processo regulatório, que resultou no texto aprovado pela diretoria colegiada da Anvisa, foi iniciado em 2017, tendo passado por diversas etapas de participação, e, como eu já falei antes, de consulta públicas e audiências, o que subsidiou a decisão da diretoria colegiada da Anvisa, e agora publicada, então, em maio, a nova resolução. E a gente percebe com essa nova resolução muitas novidades, né, que nos permitem aqui, como farmacêuticos, a exercer, tanto nos laboratórios de análises clínicas, como na farmácia, né, exames de triagem em farmácias, diagnóstico nos laboratórios, né, e que vem atender realmente mais a população, vem a permitir o acesso maior à possibilidade do diagnóstico, né, e do rastreamento em saúde. E para falar sobre isso, nossos dois colegas, então, Adriano Falvos, diretor-secretário do CRF de São Paulo, e o Marcos, que é presidente do GT de Análises Clínicas do CRF de São Paulo, e que também já foi presidente do CRF. O Marcos, acho que estava na moto, chegou, já botou ali, como disse o Adriano, estava com... Só falta o capacete, né, Adriano, para entrar aqui com a gente. Adriano, é com vocês, acho que é você que inicia, né? Muito obrigada. Fique à vontade. Muito obrigado, Zelma. Muito obrigado, Letícia. Também estendo todo o meu agradecimento a toda a diretoria do CRF Rio Grande do Sul, um grande parceiro nosso aqui do CRF São Paulo. Eu acho que essa união é muito positiva. Eu falo que nós somos um sistema único, né? Quando a gente fala CRF, a gente não pode pensar somente no estado, tem que pensar no global. E, graças a Deus, a gente tem tido um relacionamento muito positivo com todos os conselhos do país, e a gente fala que o Rio Grande do Sul é um grande irmão nosso, porque é uma terra querida, um local que sempre estive, sempre fui muito bem recepcionado por esses gaúchos maravilhosos. Bem, primeiramente, para mim é um imenso prazer estar aqui, para a gente falar um pouquinho sobre essa nova resolução 78, que muitos acreditam aqui dos nossos 108, que já estão presentes, imaginam assim, nossa, então é uma nova resolução para a farmácia, e na verdade não.
é uma resolução que ela é de análises clínicas e que é claro que ele vai ser contemplado, ela vai ser incorporado em cima da RDC 44, que vai envolver e vai ampliar os nossos serviços dentro da farmácia. E a construção dessa resolução, a ansiedade por esse crescimento, eu acho que a pandemia foi o grande catalisador, certo? A partir do momento que nós tivemos a possibilidade de fazer o exame de Covid dentro das farmácias, a partir do momento que esse farmacêutico, ele seguiu realmente instruções normativas, que depois o Marcos vai falar muito bem sobre isso daí, com relação à Covid, demonstrou a capacidade, a competência profissional farmacêutica para desenvolvimento desses exames dentro dos estabelecimentos farmacêuticos, então isso fez acelerar todo esse projeto com relação a essa nova resolução, que vem aí na substituição da 302, o Marcos vai falar que não foi nada fácil, né, Marcos? Foi uma grande construção, o Marcos, como analista clínico, e é uma área de formação dele, principalmente, ele acompanhou passo a passo a composição dessa nova resolução, as dificuldades, os desafios. É claro que a gente sabia que nem todos os laboratórios de análises clínicas eram favoráveis para que esses exames viessem para a farmácia, mas, de uma certa forma, quando a gente observa hoje, talvez análises clínicas ou laboratório falando assim, nossa, eu perdi o mercado. Não, eu acho que eles ganharam um grande mercado, porque a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da supervisão do tipo 3, certo? Do laboratório tipo 3, com relação às farmácias, toda a parte da assessoramento, que isso vai ser extremamente necessário, e, é claro, todo um cuidado de implementação com relação a essa nova resolução. Para a nossa dinâmica de hoje, eu gostaria, então, que o Marcos começasse a fazer a apresentação, depois eu vou fazer algumas ponderações com relação às falas do Marcos também, certo? Desde o momento que essa resolução foi constituída, nós criamos uma comissão para análise e, inclusive, encaminhamos já para a ouvidoria da Anvisa com relação a alguns questionamentos que ficaram bastante dúvidas, e isso foi feito em várias mãos, né, Marcos? Com uma equipe muito grande, olhando artigo por artigo, lendo, interpretando, mas é claro que algumas coisas ficam falhas. E é claro que também o mercado ele vem num sentido, quando a gente olha essa resolução, que o Marcos vai falar sobre a questão de interpretações, a gente já tem hoje dispositivos que têm uma memória que é capaz de interpretar. Então, como isso vai ser? Então, tudo isso a gente vai estar discutindo com vocês durante essa jornada aqui, durante essa webinar. Então, Marcos, passo a bola para você, para que você inicie, e aí a gente vai debatendo. Perfeito. Bom, primeiro eu queria dar boa noite a todos. Estou vendo que realmente nós temos um público grande. Queria agradecer muito o convite feito aí pela diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, a mim e a doutora Adriano, nossa secretária-geral. Queria cumprimentar aqui a presidente, a doutora Letícia Halpe, o vice-presidente Tarso, a Zelma, que está conosco, né, secretária-geral, e também a tesoureira Luciana Alves. Então, a todos vocês, muito obrigado. É uma honra para nós aqui de São Paulo estar participando aí junto com o Conselho do Rio Grande do Sul. O doutor Adriano representa aí a diretoria, em nome do doutor Marcelo Polacou, e nós ficamos muito felizes de poder estar conversando com vocês. Agradecer também o Orlan, que nos ajudou aí a operacionalizar toda a nossa entrada aqui na sala. Nós viemos conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da RDC 786, uma RDC extremamente importante para a área farmacêutica, principalmente no que diz respeito ao atendimento e à realização de exames em farmácias, em drogarias, esperada, de fato, discutida há muito tempo, né? E ela veio aí fazer uma mudança de rumo mesmo, tanto para o laboratório quanto para a farmácia, mas evidentemente que ela traz uma nova realidade para as farmácias brasileiras. Então, eu vou fazer uma apresentação, vou falar um pouco do histórico, da importância dos exames, e depois nós deixamos um pouco ao final aí o doutor Adriano e faz um comentário geral sobre o serviço farmacêutico também, e nós abrimos para pergunta. Pode ser assim, Adriano? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Está compartilhando? Está. Tá, né? Sim, Marcos. Se você quiser, Marcos, finaliza encerra ela, tira da coisa, abre ela como separado,
como apresentação de tela, bate no Windows e busca novamente ela, que vai ficar melhor, porque ela está segmentada. Está segmentada? Tá, ela está como formato sem estar aberto do PowerPoint. Põe em formato slide. Slide, isso. Peraí, deixa eu interromper aqui. Isso, coloca no formato slide. Aí você dá o Windows, aí aperta a teclinha do Windows, volta novamente, e para você vai compartilhar aquele aberto. Só me ajuda aqui, espera um pouquinho que agora eu vou apanhar um pouquinho. Como é que eu faço, Adrianão? Eu vou Abriu no formato slide, perfeito? Aí ela vai fechar a sua tela de visualização. Aí na sua teclado aí tem a teclinha do Windows, as janelinhas. Espera aí, como é que eu faço para colocar no formato slide que você falou? Slide é só você colocar como se fosse apresentar no slide mesmo, no PowerPoint. Apresentação para você passar. Tá no PowerPoint. Agora dá o Windows lá, clica na teclinha do Windows do janelinha, para voltar à internet, você clica lá no Meet, e aí você consegue compartilhar a tela já aberta mesmo do slide. eu clico onde? Eu entrei aqui na tela do Windows, agora eu clico onde? Do Windows, agora busca lá o Meet, onde você estava, para você abrir novamente a sua visualização de imagem aqui do Meet. Ah, peraí que eu tô apanhando pra caramba. Vocês estão vendo que quem sabe é vivo, né? Peraí que... Pode não, pode apresentar daquele formato também, não tem problema não, Marcos. Se você achar melhor. Eu tô apanhando um pouco, confesso. Se tu preferir passar para o Orlando, para ele passar para nós também, Isso, também. passa pelo WhatsApp ali. Fica tranquilo, Marcos, não se preocupe. Você poderia mandar por e-mail pro Orlando para ele passar, mas eu não sei se ele conseguir baixar. Ô Marcos, lembra que a gente testou naquela hora e você conseguiu projetar? Se você conseguir fazer igual, eu te mostro onde que é que para clicar para ficar. Mas se você quiser, enquanto isso, me mandar também, sem problemas nenhum. Mas aqui a gente já tinha conseguido antes, né? Janela, vou colocar ele para rodar. É isso mesmo? Ou tela cheia? Isso. Primeiro você coloca, né, para projetar uma janela. Okay, daí escolhe a janela do PowerPoint. Ok. Compartilhar, certo? Isso. Perfeito, ela está aqui. Ela não apareceu. Agora está aparecendo para a gente. Ok. Agora, lá embaixo, onde tem aquela porcentagem 90%. Certo. Tá vendo? Na esquerda disso tem um data show. Isso, clica nele. Na esquerda? Esse mesmo que tem uma... tem 4 ícones aqui embaixo. É o mais da direita, esse. Esse. Perfeito, aqui. Clica nele. Cliquei. Ele vai abrir. Não está abrindo para vocês? Não. Não? Talvez se você encerrar o compartilhamento de tela e fazer de novo, talvez funcione. Espera um pouquinho. Mas assim, tá dando leitura, talvez não sei. Tá dando leitura, Marcos. Se você quiser passar slide... deixa assim. Não tem problema não. Nós testamos, estava funcionando tudo perfeitamente. Só se... Espera um pouquinho. Só se... Peraí. Deixa eu ver uma coisa. Enquanto o Marcos olha ali, eu quero registrar a presença da nossa conselheira da área das análises clínicas, a Patrícia Chagas. Ô, Patrícia, um prazer. Patrícia, você está aí conosco, né? Seja bem-vinda. Vê como é que está agora para vocês. Vamos ver. Agora sim, Marcos. Perfeito. Só essa foto que você está muito feia. A foto é a coisa mais linda da apresentação, a mais importante da apresentação é essa foto. Vocês, por favor, printem aí. Tá bom. Mas agora tá legal. Dá para ver assim? Ótimo, agora sim. Então, vamos embora. Então, nós vamos falar um pouquinho de exame das farmácias, novas oportunidades para a farmácia, para a drogaria e para o farmacêutico, evidentemente, como é que isso afeta e qual é a importância disso, como é que isso pode refletir no mundo farmacêutico, tá ok? Então, esse é uma apresentação minha, eu sou farmacêutico bioquímico, atuo, né, há mais de 40 anos quase, mas tive laboratórios, uma rede de laboratórios por 32 anos, sou ex-presidente do conselho, ex-delegado da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, tenho uma experiência grande realmente nessa área e acompanhei desde o início a discussão da RDC 786. Então, nós temos aí agora, a resolução foi editada em maio de 2023, né? Praticamente há um mês aí, passa muito disso, mês e pouco, e ela tem aí
traz, né, uma nova tendência e oportunidades para a farmácia e para os farmacêuticos, que é o que nós vamos discutir hoje, como é que isso pode ser aplicado, quais são as dificuldades, como é que ela traz, o que ela traz no seu texto e como é que nós podemos trabalhar ela. Para falar da RDC 786, para que vocês entendam o porquê que ela foi necessária, como é que ela foi construída, é preciso dizer também que existe um histórico, né? Ela não surgiu do nada. Então, exames em farmácia no Brasil parece uma coisa, assim, de outro mundo, né? Quando a gente discute isso, é uma questão, inclusive, do ponto de vista de setores de atuação da profissão farmacêutica, mas é preciso dizer que os exames eles são realizados em outros países há muito tempo. Na Europa, você encontra farmácias que prestam serviço, como em Portugal, por exemplo, essa farmácia que eu estou mostrando para vocês, isso é o site de uma farmácia, que já faz lá medição de INR, hemoglobina, triglicérides, glicemia, ácido úrico. Então, não é novidade no mundo a realização de exames em farmácias, né? Na Espanha também, olha, essa farmácia faz lá glicose, hemoglobina glicada, colesterol, triglicérides. Então, não é uma coisa fora da realidade do mundo farmacêutico isso. No Brasil, nós ainda estávamos discutindo, mas no mundo já era realizado. Na América, nos Estados Unidos e no Canadá também realizam diversos exames dentro da farmácia, porque as tecnologias propiciaram que isso fosse feito, né? Houve uma época em que fazer exames basicamente era só em laboratório, porque necessitava de reagentes e de uma forma de reagentes líquidos, equipamentos de grande porte, mas com a evolução da tecnologia, os testes rápidos chegaram não só para a farmácia, mas também para os laboratórios, propiciou a possibilidade de realização de exames em outros ambientes que não somente o laboratório. E a farmácia já vem desenvolvendo esse papel há bastante tempo no mundo todo, praticamente, né? Então, no Brasil, os exames estão presentes na farmácia já faz algum tempo. O doutor Adriano chamou atenção para uma questão que é a Covid. A Covid ela veio para o Brasil, evidentemente, que todos os países sofreram com isso, e quando chega aqui, era preciso dar a possibilidade do paciente, das pessoas, terem acesso rápido ao exame. O laboratório sozinho não dava conta, e as farmácias foram chamadas a ajudar nesse processo de identificação, para que o paciente pudesse ter o seu diagnóstico rapidamente. Então, foi liberado o teste de Covid, as farmácias fizeram os testes em grande quantidade. Só a Abrafarma, que é composta pelas redes de farmácias, grandes redes de farmácias do país, eles realizaram aí mais de 20 milhões de testes de Covid. Então, foi realmente o início de testes em grande quantidade em farmácia, que surtiu, evidentemente, chamou a atenção tanto de autoridades sanitárias como também da população. Nunca se discutiu tanto sobre exames, sobre testes, sobre exames. A população passou a aprender a saber o que era IgG e IgM. Imagina, isso era um assunto tocado muito mais na área do laboratório, entre os profissionais do laboratório, médicos, mas isso espalhou para a população e se tornou algo comum fazer exames em ambiente farmacêutico. Então, não iniciou com a Covid, mas evidentemente que a Covid trouxe luz a uma realidade, uma tecnologia que já estava presente em toda a área de saúde em geral, né? Nós temos as farmácias fazendo não somente testes de Covid, mas outros serviços, testes inclusive de glicemia, testes de colesterol, teste de triglicérides, ou seja, há uma realização também, uma procura por outros procedimentos, por outros parâmetros, outros exames, que não só o teste de Covid. Bom, no Brasil, a discussão ela vem desde 2017, 2018, que já havia essa discussão lá antes da RDC 302, de 2005, houve uma pressão muito grande para a realização de colesterol e triglicérides nas farmácias. Mas, naquela época, os equipamentos que tinham e a forma de realização dos exames não eram propícias para levar para a farmácia. Naquela época, por exemplo, o colesterol tinha que ser feito em jejum. Hoje, as tecnologias já permitem que você faça o colesterol sem estar em jejum para análise, ou seja, mudou os conceitos. Naquela época, não. Então, naquela época, nós somos contra que fossem exames para a farmácia, porque não havia uma discussão sobre isso, e também as metodologias eram diferentes, eram mais complicadas, e nós não víamos
viabilidade dos exames irem para a farmácia. Agora, não. Então, quando chega ali por 2017, 2018, a discussão começa a tomar um corpo maior. Foram feitas audiências públicas, foram feitas consultas públicas, e quando chega em 2022, acho 2021, na verdade, final de 2021, 2022, a Anvisa ela lança duas consultas públicas importantes. A consulta pública 911 e a 912. A 911 era para discutir e modificar a RDC 44, a 912 para modificar a RDC 302. Por quê? Porque havia necessidade da discussão dessas duas RDCs justamente para poder liberar os exames, para ver a possibilidade de liberar os exames para serem realizados em ambientes que não fosse somente no laboratório. A discussão ganha corpo, se não me engano, foi a RDC, a consulta pública de maior participação que a Anvisa já teve. Foi uma quantidade muito grande de participação, de sugestões, de envios de sugestões para que fosse discutido pela Anvisa. Foi realmente uma participação muito grande, porque o assunto tomou uma dimensão nacional, de importância nacional, e para as áreas de biomedicina, de farmácia, na área médica também. Então, houve uma participação muito grande nessa consulta pública. E quando chega em maio, agora de 2023, a Anvisa, então, publica a Resolução 786, e aí é importante, o doutor Adriano também chamou atenção para isso, a RDC ela não fala em nenhum momento no texto que abre, né, que fala da resolução, ela não traz especificamente sobre farmácia, ela dispõe sobre os requisitos técnicos sanitários para o funcionamento de laboratórios clínicos, de laboratórios de anatomia patológica e de outros serviços que executam as atividades relacionadas aos exames de análises clínicas e da outras providências. Quando ela diz outros serviços, por quê? Porque nós tínhamos uma situação no Brasil, que ainda ela é permanente, mas antes da resolução, que os exames estavam sendo realizados em laboratório, sempre foram, na farmácia, em consultórios e clínicas médicas e até mesmo em consultórios, por exemplo, de nutricionistas, porque as tecnologias que surgiram propiciaram que fosse feito fora do ambiente laboratorial. Então, ele enquadrou como outros serviços, não chamou como farmácia. Ela modifica, a RDC 786 modifica a RDC 44, que é da área farmacêutica, mas ela traz no seu texto outros serviços também. Então, vamos ver aqui. Eu trouxe alguns pontos que eu achei importante discutir com vocês. Não vou, evidentemente, passar a resolução toda, porque ela é muito longa. Mas alguns artigos chamam a atenção e eles são importantes para que a gente entenda como é que ela pode impactar na farmácia. Então, o artigo 6º, por exemplo, ela fala lá, para efeitos dessa resolução, são adotadas as seguintes definições. No item 7, consultório isolado, estabelecimento assistencial de saúde que realiza atividades especializadas de assistência à saúde sob responsabilidade técnica de profissional de saúde de nível superior legalmente habilitado. Então, ela traz um conceito de consultório isolado que nós não tínhamos em laboratório, e ela traz agora, e isso vai ter um impacto tanto para consultórios médicos, mas também para consultório farmacêutico, nós vamos ver um pouquinho adiante falando sobre ela. Essa definição que veio na Resolução 786, ela já existia para o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Lá no CNES ele já falava sobre isso, né? O consultório isolado é a sala isolada destinada à prestação de assistência médica ou odontológica ou de outros profissionais de saúde de nível superior. Ou seja, consultório isolado não é só consultório médico, mas de outros, aliás, de profissionais de saúde de nível superior de forma geral. E o consultório farmacêutico se enquadra também na questão do consultório isolado, na definição de consultório isolado. No item 15, ela fala, exames de análises clínicas, conjunto de processos que tem o objetivo de determinar o valor ou as características de uma propriedade, também conhecidas, peraí que está aparecendo aqui para mim, também conhecidas como ensaios ou testes de análises clínicas. Então, ela definiu também exames de análises clínicas, ok?
E a Anvisa fez uma classificação que não existia no Brasil, justamente porque os exames não eram feitos somente dentro do laboratório, mas nós tínhamos exames feitos em consultórios, em laboratório. O posto de coleta era uma situação também complicada para a Anvisa e também para os laboratórios, porque o posto de coleta não podia realizar exames. Então, tudo isso foi levado em consideração na hora da resolução. E eles criaram classificação de tipo de serviço. Então, serviço tipo 1, serviço tipo 2 e serviço tipo 3. E o que eles definiram dessa forma? Serviço tipo 1, somente são classificados como serviço tipo 1 farmácias e consultórios isolados. Então, a partir de agora, a farmácia e o consultório isolado foram classificados para a realização de exames como serviço tipo 1. Então, o consultório isolado não é autorizado a comercializar os produtos para diagnóstico in vitro, assim como realizar exames para outros serviços. No caso da farmácia, a farmácia pode tanto realizar exames como também comercializar, por exemplo, aqueles aparelhos para dosagem de glicose, de colesterol, podem ser vendidos. No caso do consultório isolado, apesar de ser classificado como tipo 1, não pode vender equipamento, somente realizar o exame, ok? No artigo 9º, o serviço tipo 1 deve cumprir os seguintes requisitos para a realização de exames de análises clínicas. Utilizar produto para diagnóstico in vitro, que requer a leitura exclusivamente visual, e aí é muito importante isso, nós vamos ver daqui a pouquinho, ou seja, a farmácia ela pode realizar exame, desde que o teste requeira leitura exclusivamente visual. Utilizar produto para diagnóstico in vitro que requeira exclusivamente material biológico primário. Então, os serviços, os testes que requerem leitura exclusivamente visual são basicamente esses de teste rápido, reagente e não reagente, tá certo? Material biológico primário tem que ser gota de sangue ou saliva, ou secreção de orofaringe, oronasal, né? Mas basicamente sangue ou secreção. Realizar todas as etapas das fases do processo operacional realizado ao exame no próprio serviço. Então, tudo que for realizado no exame tem que ser feito na farmácia, tem que ser coletado ali, tem que ser realizado e liberado o resultado. Não pode enviar exame para outro local. Esqueci desse aqui, ó. Utilizar produto para diagnóstico in vitro que não necessite de instrumento para leitura, interpretação ou visualização do resultado. Então, aqueles equipamentos que fotografam o exame, mandam para outro local para poder fazer análise, na farmácia, ele não está permitido, tá? Os exames têm que ser iniciados, coletados, iniciados e realizados no próprio ambiente farmacêutico. Não pode enviar imagem, não pode sair dali para interpretação. Parágrafo único. Os serviços tipo 1 devem possuir alvará de licenciamento ou equivalente, quando fala equivalente pode ser o protocolo, expedido pelo órgão sanitário, indicando as atividades relacionadas ao exame de análises clínicas, além daquelas referentes à atividade de farmácia ou consultório isolado. Ou seja, não é só comprar o teste, colocar na farmácia e sair realizando. Precisa solicitar o alvará da vigilância sanitária, contendo lá todos os exames que você vai realizar. Então, não basta apenas fazê-lo, tem que ter autorização para realizar da vigilância sanitária. No artigo 10, ao serviço tipo 1, que é a farmácia, é proibido realizar exames que requerem instrumento para leitura, interpretação e visualização do resultado. Recebimento ou encaminhamento de material biológico para realização de exames. E por que colocaram isso? Porque houve um momento da discussão da RDC que houve sugestões de transformar a farmácia em posto de coleta. Não pode, isso foi proibido, então a farmácia não pode encaminhar material biológico para a realização de exame. Exame de análises clínicas que requeira leitura, interpretação e visualização remota dos resultados. Então, colocar um equipamento na farmácia e encaminhar uma imagem que seja para ser visualizado fora da farmácia e voltar ao resultado, não pode. Estou frisando isso porque existe essa metodologia no mercado, mas não pode mais, tá? Guarda, armazenamento ou transporte de material biológico. Não pode armazenar, não pode guardar material biológico, né? E nem transportar pela farmácia.
Atividades relacionadas à fase pré-analítica, à exceção da coleta de material biológico, ou seja, não pode centrifugar material biológico, não pode separar material biológico, só pode coletar material primário. E foi também proibida a punção venosa e punção arterial. Alguém pode dizer assim, mas é claro, isso estava na cara. Não. Houve um momento da discussão também que foi solicitado que as farmácias pudessem colher sangue e depois encaminhar esse material. Então, a Anvisa deixou claro que não pode. Punção venosa e arterial não são possíveis. Exame de análises clínicas por metodologia in-house, evidentemente não dá para fazer. E exame que requer a urina como material biológico. Então, não pode fazer exames com urina. A maior parte dos testes de HCG, ou seja, testes de gravidez, são feitos na urina. São aqueles testes em que a pessoa compra, leva para casa, faz o teste lá. Não pode fazer dentro da farmácia, porque não pode utilizar urina. E fezes também não pode, porque você teria que receber esse material. E está escrito lá no item 4 que a guarda, armazenamento ou transporte não é possível. Então, você não pode receber material coletado de fezes para realização de exame. E alguém vai dizer assim, mas vai fazer exame de fezes? Não, evidentemente que não vai fazer exame de fezes para procurar, por exemplo, para fazer parasitológico. Mas existem muitos exames de fezes hoje que poderiam ser feitos com um teste rápido, como, por exemplo, pesquisa de sangue oculto, seria interessante. Existem alguns outros também que poderiam ser feitos, mas não pode, tá? Não é possível dentro da farmácia. No parágrafo 1º, é importante se atentar que a Anvisa colocou lá, excetua-se do dispositivo no inciso 1º do artigo 10, a realização de exames quando estabelecido um contrato de supervisão com o serviço tipo 3, e desde que atendido os seguintes requisitos, ou seja, existe uma possibilidade de fazer alguns exames, alguns procedimentos, mas é preciso ter um contrato com um laboratório de análises clínicas. De que forma? Está lá, utilizar produto para diagnóstico in vitro que requer material biológico primário, realizar todas as etapas das fases de processos operacionais relacionados ao exame no próprio serviço. E aí ela colocou assim, e utilizar instrumento que apresente resultados descritos como reagente, não reagente, inválido ou apresentar um valor direto. Porque existem alguns procedimentos, alguns exames que podem ser feitos em equipamentos que têm sido comercializados na farmácia, que você pode fazer quantitativo. TSH, PSA, colesterol, triglicéridos, não é? Mas para realizar isso dentro da farmácia, com esses equipamentos, é preciso ter um contrato com um laboratório de análises clínicas. Caso contrário, não pode, tá? Utilizar um instrumento que não requer uso de água reagente e utilizar um instrumento que não requer preparo de reagente, ou seja, é apenas para realizar exames com teste rápido, química seca, basicamente química seca, seja imunocromatográfico, seja imunofluorescente, mas é basicamente química seca, tá ok? Utilizar instrumento para o qual o fabricante não indica necessidade de verificação de calibração, tem que ser autocalibrável, né? Não dá para ficar calibrando esses equipamentos. Utilizar instrumento em que a calibração se dê no próprio instrumento. E utilizar instrumento que não requer leitura, interpretação e visualização remota dos resultados. Novamente, a Anvisa fala isso. Não pode usar equipamento que faça visualização remota dos resultados. Ela enfatiza isso muitas vezes, né? Existe uma parte do texto, justamente essa, utilizar um instrumento que não requer leitura, interpretação e visualização remota dos resultados, que deixou uma dúvida em algum momento, porque esses equipamentos que estão aqui na tela, olha, para dosagem de colesterol, triglicéridos e glicemia, eles são instrumentos que liberam resultados quantitativos. Então, houve uma dúvida do seguinte, e para esses equipamentos aí, para dosagem de colesterol e triglicéridos e também de glicose, a farmácia pode fazer ou ela precisa de supervisão de um serviço tipo 3, de um laboratório, né? Mas esses equipamentos aí, eles são registrados na Anvisa como autotestes. Como autoteste, não se enquadra nessa resolução. Está aqui, ó. No artigo 4º da resolução, ele diz lá, esta resolução não se aplica ao uso de produtos para diagnóstico in vitro
classificados como produtos para autoteste regularizados junto à Anvisa. Então, esses equipamentos não precisam ter supervisão de laboratório, porque eles são enquadrados como autoteste e não equipamento de realização de exames de grande quantidade, tá ok? Então, não se preocupem com esses equipamentos pequenos. No artigo 11º, no 11, diz lá, o exame de análises clínicas executado no serviço tipo 1 deve ser realizado exclusivamente por profissional legalmente habilitado. A Anvisa, ela não entra no detalhe de quais profissionais podem fazer o quê, né? Ela deixa essa atribuição para os conselhos de classe. Mas, evidentemente, que dentro da farmácia, só pode realizar o exame se for farmacêutico. É um serviço farmacêutico. Nem balconistas e nem outros profissionais da área de saúde podem realizar esse exame dentro da farmácia, porque a farmácia é um ambiente farmacêutico, é um local onde se realiza serviços farmacêuticos. E serviço farmacêutico só pode ser feito por farmacêutico. Tá ok? No artigo 12, ele traz lá, o exame de análises clínicas realizado pela farmácia, autorizada como serviço tipo 1, tem a finalidade de triagem. Isso é muito importante e precisa constar na hora da liberação dos serviços farmacêuticos, ou com laudo, ou com a declaração de serviço farmacêutico, tem que constar que esse exame tem a finalidade de triagem, não é para fins diagnósticos. É muito importante isso, tá? Opa, desculpe. Se vocês tiverem, né, os colegas tiverem para implantar o serviço, tiverem dúvida como é que tem que ser feita uma declaração de serviço farmacêutico, acredito que o Conselho de Farmácia Rio Grande do Sul tenha um modelo para isso. Nós temos aqui em São Paulo também. É um modelo de declaração de serviço. Tem que ser assim? Não, não tem. Mas tem modelos que vocês podem se basear para poder liberar o resultado. Ok? Então, está lá no artigo 12, dizendo da necessidade de colocar aqui um exame de triagem, né? É importante, e você tem aí uma declaração de serviço que vão ser feitos na maior parte dos casos, mas poderão também ser feitos laudos se forem feitos em equipamentos e tiver assessoria de um laboratório, pode ser feito o laudo também, tá? O que mais? Artigo 13. O envio de material biológico consultado. Aqui é importante demais para a gente discutir isso, porque já existe uma discussão sobre essa questão do consultório isolado. No artigo 13, ele diz assim, o envio de material biológico coletado no consultório isolado por profissional habilitado no âmbito da assistência à saúde para o serviço tipo 3, deverá seguir o disposto nesta resolução, assim como a resolução da diretoria colegiada número 504. A RDC 504 é a que trata de transporte de material biológico. No artigo 13, basicamente, está dizendo que há possibilidade de colher material biológico para envio de análise em laboratório pelos consultórios isolados. Quando foi discutida essa questão na Anvisa, quando foi levada essa questão do consultório isolado, pensou-se na questão de consultórios médicos. Por quê? Ginecologistas colhem Papa Nicolau e encaminham para o laboratório, assim como também colhem biópsias, né? E dermatologistas também colhem biópsias. Então, o consultório médico muitas vezes faz esse papel de coletar e envia para o laboratório. Mas quando foi colocado na resolução 786, ficou dessa forma, olha, o envio de material biológico coletado no consultório isolado por profissional habilitado deverá seguir o disposto nessa resolução e na 504. Então, ela não fala em consultório médico, ela fala em consultório isolado. E consultório isolado é o ambiente onde atendem profissionais de saúde. Consequentemente, o farmacêutico também atende em consultório isolado, e aí é uma discussão se pode ou não coletar exames e encaminhar. Tá? Nós encaminhamos essa pergunta para a Anvisa, estamos aguardando a resposta dela, que ainda não veio, tá bem? Mas existe uma brecha aí na resolução. Vamos adiante. Posto de coleta. Também tem uma novidade muito importante para os postos de coleta, para quem tem laboratório de análises clínicas. Por quê? Está lá, ó. O posto de coleta é classificado como serviço tipo 2. Ao serviço tipo 2, é autorizado realizar coleta de material biológico,
recebimento, armazenamento, acondicionamento e processamento e transporte de material biológico. E no item 3 está lá, ó, transcrição de laudo emitido pelo serviço tipo 3, desde que garanta a fidedignidade dos dados e rastreabilidade, ou seja, o posto de coleta pode agora fazer a transcrição e emitir laudo no próprio posto, mas traz um item mais importante ainda, tá? Exame de análises clínicas presencial, cuja execução ocorra no ato da coleta. E no item 5, todos os exames de análises clínicas permitidos ao serviço tipo 1, cumprindo-se as mesmas condições estabelecidas para esse serviço. Ou seja, o posto de coleta também pode realizar exames agora. Antes não podia, agora pode. Todos os exames que forem feitos na farmácia podem ser feitos no posto de coleta também. Isso foi um item colocado pelo ex-presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Dr. Barcelos. Eu achei uma ideia fantástica quando ele falou. Por quê? Para dar competitividade aos laboratórios que têm postos de coleta, ou seja, naquela região onde ele tem o posto, ele pode oferecer e competir com a farmácia e com os outros serviços em geral. Então, passou a ser permitido que o posto de coleta realize exames também, tá? Serviço de coleta e execução de exame em unidade itinerante, serviço de coleta em domicílio e empresa também. Para a farmácia, não está permitido fazer coletas fora da farmácia, tá? Para o posto de coleta, pode. Maravilha, Marcos. E é incrível, né, Marcos, que realmente algumas dúvidas me pegam muito grande com relação, que nem quando a gente viu sobre consultório isolado, a gente teve uma grande dificuldade, porque dificuldade não, mas a gente imaginava, o consultório isolado dentro da farmácia é um consultório isolado? Sim, é classificado como consultório isolado. Então, por mais que ele tenha um consultório independente ou consultório dentro do estabelecimento farmacêutico, a classificação dele é a mesma. Tanto é que nós, durante os nossos debates, com relação a essa interpretação, nós buscamos as questões de resoluções sanitárias, estava presente também uma fiscal sanitária, onde a gente levantou isso daí, tanto é que às vezes as pessoas até imaginam, pô, mas o consultório, ele não tem um KNAI independente? Tem aquele KNAI independente, que até eu marquei ele aqui, para não fugir da cabeça, cadê ele aqui? Peraí, o 8650-0/99, perfeito? E esse KNAI, ele pode ser usado de forma independente no consultório, certo? No consultório farmacêutico, aqui nós estamos especificando bem, nós vamos focar só na área farmacêutica, mas também a gente falava assim, ele pode usar como um KNAI secundário dentro do licenciamento. Exatamente. Mas algumas vigilâncias sanitárias, dependendo do estado, certo? O que acontece? Elas não dão o licenciamento como KNAI primário e secundário, dão 2 KNAIs separados. Um para o estabelecimento da atividade profissional, farmacêutica, drogaria, farmácia, e o outro de consultório, no mesmo local. Perfeito? Exato. E a princípio nós tivemos um grande também impacto, porque as pessoas falavam assim, mas a minha vigilância sanitária não permite a abertura do meu consultório farmacêutico por uma prática de uma falta de resolução do seu próprio Conselho Regional de Farmácia. Então, aí nós tivemos a resolução 720 de 2022 por parte do Conselho Federal de Farmácia, enquadrando realmente o consultório farmacêutico, certo? Isso foi de grande importância, porque já vinha de encontro com a 585, a 586, que já falava de resoluções do próprio Conselho Federal sobre as nossas atribuições clínicas, da questão da prescrição, e isso era necessário. E outro fato muito importante é, como o Marcos muito bem colocou, esse debate é muito longo, e as pessoas imaginam que mudar a RDC 44, certo? Era simplesmente um fato assim, coloca lá todos os serviços, porque agora, para ter essa mudança significativa, a implementação dos exames de análises clínicas nas farmácias, era necessário a mudança da 302, certo? E a 302 que realmente ela impactou para essa grande mudança para a RDC 44, porque existia resistência, muito bem colocado por Marcos, mas a própria evolução tecnológica demonstrava realmente que isso seria impossível, certo? De segurar, porque era necessário. Então, a consulta pública, a 911, que vinha sobre a 44, 912, para mudar a 302, uma depende, basicamente a 44, a Constituição da 386, necessitava a mudança da 302.
certo? Ou eu mudava, ou essa 44 ela não evoluía. E pode ter certeza, se hoje a gente fala 50 exames de análises clínicas dentro da farmácia, isso vai crescer de uma forma espetacular. Vai ser muito, só que também a gente tem uma preocupação com tudo isso daí. Quando a gente fala sobre implementação de exames de análises clínicas na farmácia, a questão comercial, ela impacta muito na vida do estabelecimento. Só que temos que pensar na questão dos recursos humanos. Nós temos que pensar, esse farmacêutico, ele já está preparado para isso? Então, eu costumo dizer que a primeira coisa, esse farmacêutico, ele tem que entender algumas fases específicas. A primeira é a descoberta, é entender a legislação, entender que ele vai fazer exame, mas esse exame ele vai ter que ser laudado, ele vai ter que apresentar uma declaração de serviço farmacêutico. E a cada exame, certo, inserido dentro do estabelecimento, isso deverá ser licenciado. Então, se cria-se procedimentos operacionais padrões, é apresentada a vigilância sanitária para isso ser incluído no seu licenciamento. E é claro que isso vai mudar toda a CVS de cada estado com relação à questão dessa implementação de exames de análises clínicas. Também impacta com relação na própria RDC 44, onde falava que ali a gente fazia a verificação de exames, parâmetros fisiológicos e bioquímicos. A palavra bioquímico desaparece. A mudança será parâmetros fisiológicos e exames de análises clínicas. Então, ela vai mudar esse contexto da RDC 44, que vai realmente necessitar uma grande interpretação, uma grande revolução para o farmacêutico. Então, ele entendeu as legislações, ele entendeu que ele vai ter que declarar serviços farmacêuticos, sim, e isso vai ser extremamente importante, porque na própria legislação também determina que agora, isso tanto na 720 como na 786, que todo estabelecimento, farmácia ou drogaria, terá que ter CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Exatamente. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Vou comentar uma coisa aqui que eu acho Claro. importante, só para a gente não perder o foco, porque deve ter colegas, evidentemente, que também são da área do laboratório, só para falar essa parte aqui que eu acho muito importante, aí a gente pode já encaminhar, só vou tocar alguns pontos importantes, a gente já entra nessa discussão mais específica e abre para os colegas participarem. Mas só para poder não perder o foco aqui do posto de coleta, porque as mudanças foram importantes também para o posto de coleta. E ela traz uma questão aqui, que é o serviço tipo 2, que é assim, ó, é permitido ao serviço tipo 2 a realização de exames que requeiram o uso de instrumento para leitura, interpretação e visualização remota dos resultados, mantidas as demais condições para uso de instrumentos estabelecidos para o tipo 1. O que eu quero dizer com isso? Na farmácia não foi permitido mais a realização de exames que dependia do envio da imagem e a volta do resultado, mas para o posto de coleta está permitido. Então, os equipamentos que usam imagem para serem enviadas e voltar o resultado como era feito antes, na farmácia não pode, mas no posto de coleta está permitido. Houve alguns colegas que disseram assim, esse equipamento, essa marca tal de equipamento não vai mais poder ser usada. Não pode ser usada na farmácia, mas no consultório, aliás, no posto de coleta pode, tá? Então, isso é importante dizer e deixar claro para os colegas da área de análises clínicas. E perfeita a colocação do Marcos, porque esses aparelhos que eram mandados uma imagem até o tipo 3, e depois voltava um laudo assinado pelo responsável técnico tipo 3, que era dado ao paciente. Agora não. Esse farmacêutico, uma vez que ele realiza, ele será responsável por esse resultado, correto? E aí vem aquela situação que muito bem o Marcos coloca, tanto é que a gente fez todo esse material, que mostra que aquela questão, será que estou preparado para essa interpretação? Isso possibilitar que essas farmácias tenham esse convênio através de documento firmado, certo? Apresentado também à autoridade sanitária, com relação ao tipo 3, aonde terá esse profissional que ajudará na interpretação de alguns resultados. Então, implementar o serviço tem que ser com muita cautela. Vai devagar, analise o seu público, certo? Veja as necessidades, porque vai chegar um momento que a participação, o grande tempo desse profissional farmacêutico vai estar dentro do consultório, na orientação farmacêutica, estará na realização desses exames, mas como ficará o balcão? Como ficará a dispensação dessa farmácia? Certo? Então, é um grande nicho, é uma grande evolução de mercado, mas também nós temos que pensar que nós temos uma grande responsabilidade com a dispensação.
Não é simplesmente pegar a empresa, colocar um farmacêutico dentro do consultório, colocar um farmacêutico dentro realizando exames e esquecer a parte de dispensação e orientação e o acompanhamento farmacoterapêutico. Pode falar, Marcos. Só para também corroborar com isso. O serviço tipo 3 foram classificados os laboratórios de análises clínicas e laboratório de anatomia patológica, e aí ele traz também toda a descrição daquilo que pode ser feito, que deve ser feito em relação ao serviço 3, tipo 3, que não mudou muita coisa em relação ao laboratório. Mas, corroborando um pouco com o que o doutor Adriano está falando, que eu acho que é importante. Primeiro, infraestrutura do serviço tipo 1 para as farmácias. Tem lá na resolução descrita como deve ser a sala para a utilização de realização de exames. Então, traz aqui no artigo 20, no parágrafo 1º, diz que os itens 1, 2 e 3, que são área de recepção, depósito de material de limpeza, sala de execução, ele vai trazendo lá alguns pontos, ele diz que podem ser compartilhados com outras unidades de serviço. Outra coisa, eu acho muito importante, organização de geladeira. Os testes que forem necessários colocar em geladeira não são todos, são alguns e depende da empresa, depende da metodologia. Não pode compartilhar geladeira de vacina, tá? Pode até utilizar para medicamentos que são aí termoláveis, mas não pode usar com geladeira de vacina. Aqui, Adriano, eu acho muito importante aos colegas que você tocou nessa parte. A farmácia não está acostumada com isso. Então, a implantação dos exames não significa que seja comprar o teste, colocar lá na salinha e começar a fazer. Existe, a partir de agora, uma responsabilidade para as farmácias e para o farmacêutico que não estavam acostumados. Por exemplo, a questão da LGPD. Se você fizer na sua farmácia amanhã, a partir de 1º de agosto, evidentemente, um exame, por exemplo, de HIV, como é que a farmácia vai arquivar esses dados? Como é que você vai garantir o sigilo desse resultado para que lá no bairro onde a pessoa fez um exame de HIV, por exemplo, não fiquem sabendo qual foi o resultado que deu? A farmácia vai ter que se adequar a isso de uma forma que não estava acostumada. Por isso, há necessidade da leitura e da implantação da parte de controle de qualidade, da parte de gerenciamento de informação, de um sistema adequado. Não vai mais poder colocar no papel e chegar no balcão e falar, ó, seu resultado deu positivo. É preciso implantação de LGPD. Outra coisa, contratualização das atividades. Se for contratar um laboratório, coloca tudo no contrato bonitinho. Está necessitando de fazer isso, está lá na norma. A parte de garantia de qualidade, de gestão de garantia de qualidade, ela não é mais necessária só para o laboratório. Ela tem que ser implantada também para as farmácias, porque a controle de qualidade não fala mais em laboratório, a RDC não fala em laboratório, ela fala em serviço, estabelecimento de serviço onde se realiza exames. Então, não há mais aquela questão de só serve para laboratório. Não, serve para todos os serviços que realizarem exames de análises clínicas. Tá? A SBAC, que é a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que é composta por farmacêuticos, tem lá um programa de garantia de qualidade. Talvez seja necessário implantar esse mesmo controle na farmácia, tá bem? A documentação, também é importante dizer, tudo que diz respeito a exames, a farmácia terá que arquivar durante 5 anos. Também não estava acostumada com isso. Vai ter que se adaptar, é uma nova fase, não é só realizar o exame. Tem que fazer também a gestão de documentos. O serviço que executa exame, então a Anvisa não fala mais em laboratório, ela fala serviço que executa exame de análises clínicas, deve manter os seguintes documentos atualizados. Aí vem lá toda a parte de documento necessário para o programa de garantia de qualidade. Marcos, mas é necessário fazer isso na farmácia? Sim, é necessário fazer na farmácia também, porque a resolução se aplica a todos os serviços que executam exames, tá ok? POP, é necessário ter todo o procedimento operacional padrão para isso. Então, a farmácia não fazia exame, precisa fazer POP para exames, para execução, para realização, para coleta, para execução e para liberação do exame, tem que ter POP. E, Marcos, vamos para aquela parte bonita que a gente também discutiu muito, aquela questão, eu fui na farmácia do Marcos, eu fiz um exame de HIV, deu positivo. Aí, é claro, o Marcos me deu o resultado como positivo, como profissional farmacêutico, ele laudou, está lá, só que é uma finalidade de triagem, não diagnóstica.
Nisso, o Marcos pediu para que eu procurasse o médico. E quando eu fiz o exame, o médico me pediu, no laboratório tipo 3, deu negativo. E aí a responsabilidade do Marcos, que me deu o exame como positivo, ele responde legalmente com relação a isso? Então, agora a gente começa a ter uma grande preocupação sobre a responsabilidade legal, sobre também a realização desses exames. Vamos fazer isso. Porque antes as farmácias faziam o exame, mas não havia liberação através de resolução. Só que agora tem. Então a farmácia passa a ter, e a farmácia e o farmacêutico, responsabilidade ética, civil e criminal. Portanto, não é só fazer o exame. Se você fizer e liberar um resultado de HIV, por exemplo, não só HIV, mas um HIV positivo, e não for, apesar de estar escrito que é triagem, a farmácia responderá esse resultado, assim como o laboratório é processado quando libera um resultado errado. Então, é preciso fazer com muita, tranquilidade e fazer da forma mais correta possível, porque a farmácia e o farmacêutico estarão expostos, a partir de agora, a responderem civil e criminalmente sobre isso também. A doutora Adriana lembrou muito bem isso. E o artigo 90 diz lá, que é necessário implementar um programa de educação permanente para toda a equipe. Justamente por quê? Porque os exames vão se atualizando, tudo tem na área farmacêutica e na área de saúde, vai tendo atualizações. É preciso estar preparado para isso, tá? E na medida que a gente estava fazendo a interpretação da 786... essa parte é importante, ao serviço tipo 1 é proibida a coleta de material biológico. Que a gente estava em resultado. Tá? Então não pode. Estou chegando aqui no fim, a gente abre para dispor. Entra em vigor a partir de 1º de agosto. Mais. Mudou a RDC 44, como o doutor Adriano falou. Ela faz a mudança da RDC 44, altera alguns dispositivos, e como ele disse, não fala mais em parâmetros fisiológicos, ele fala em execução de exames de análises clínicas. Trouxe a palavra exames de análises clínicas, tá? Tirou o bioquímico e entrou parâmetros bioquímicos e fisiológicos, manteve fisiológicos e entrou exames de análises clínicas. E muito bem colocado pelo Marcos. Então, durante o processo que nós estávamos avaliando a 786, estava acontecendo a feira hospitalar. E várias empresas estavam disponibilizando ou mostrando seus novos equipamentos para implementação dentro da farmácia. E uma coisa que a gente ficou surpreso, a grande maioria delas tinha uma pequena inteligência artificial. Isso significa que esses dispositivos já têm a possibilidade de fazer interpretações através do seu aparelho. E a resolução que a Anvisa fala que nós não podemos fazer o aparelho não pode gerar interpretação. Então, pode não parecer, mas a própria resolução, ela já vem contrária aos processos de evolução tecnológica que a gente vai ter. E a gente vai observar muitas vigilâncias sanitárias permitindo, às vezes, a utilização de um determinado aparelho, perfeito, que tem inteligência artificial, e outros falando, não, essa aí faz interpretação, não tem. Então, isso vai gerar, realmente, a princípio, muitas discussões, muitos debates ainda, e é claro que automaticamente eu acredito que a gente tem aí uma grande evolução, até mudanças, certo, com relação às resoluções, a 786 aí, que vai... Precisa conhecer mesmo a resolução, conhecer não só essa resolução, mas todas as outras da área que vão se atualizando, para em algum momento também poder discutir com os fiscais de vigilância sanitária e ter conhecimento para dizer, não, isso pode, isso não pode, porque é importante implantar, mas, sabe, ter conhecimento para poder discutir quando necessário. Aqui, só para chamar a atenção novamente, no artigo 81, traz lá, que é necessário ter a frase de alerta, esse procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica. Perfeito? Exato, é uma pequena mudança na RDC 44, que tinha os dizeres na sua declaração, passa com esse vigorar, com esse novo texto que o Marcos acabou de falar.